no Alerta Geral. Bate-papo político com o jornalista Luzenor de Oliveira. As mudanças na legislação eleitoral como estímulo para os partidos fomentarem a participação das mulheres na vida política do país estão dando resultados tímidos, mas há avanço. E nas eleições de 2022, a voz feminina já representa 33% do número total de nomes lançados às urnas. De acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, de um contingente de 28.596 candidatos, 9.558 são mulheres, ou seja, 33% do total de políticos na disputa. Em 2018, foram 9.204 candidaturas femininas, ou 32% do total de candidatos. 4 anos antes, em 2014, 8.123 nomes femininos estavam na disputa pelos votos brasileiros, o que representou, naquele momento, 31% do total de candidaturas. Esse assunto ganha destaque hoje na edição do jornal Alerta Geral, com a presença da professora, socióloga, doutora em educação pelo Departamento de Estudos Interdisciplinares da UFC, Celestina de Maria Veras. São 7h20. Vamos conversar agora com a professora doutora Celestina de Maria Veras, da Universidade Federal do Ceará. Doutora Celestina, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Os dados do TSE mostram que tivemos um aumento no número de candidaturas femininas nas eleições deste ano. Pelo histórico, pelos estudos que a senhora realiza, a projeção é que sairemos das urnas no dia 2 de outubro com uma presença feminina mais marcante nas casas legislativas, neste caso, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Bom dia! Bom dia. O papel da mulher na política é uma luta antiga do movimento feminista. Nós já começamos essa luta desde o final do século XIX e conseguimos o voto, né, só em 1932. E mesmo com esse crescimento, eu acho que há um crescimento da mulher, né, nessa representação política, mas o que nós percebemos? Que esse crescimento ele é muito importante, mas mesmo assim nós precisamos avançar, né? Nós precisamos que tivesse cota nos partidos para que nós tivéssemos, que as mulheres tivéssemos um número maior de mulheres candidatas. E outro ponto que eu considero importante é que nós temos ainda uma representação, mesmo crescendo, nós somos mais da maioria de eleitoras, né? Então isso significa que nós ainda não temos a equidade realmente de gênero, né, na representação política. Outro ponto importante que eu considero assim, que nós temos que refletir nessas eleições é como a violência de gênero na política ela ainda acontece muito grande. Como nós somos a minoria, né, no Congresso, nas câmaras municipais, o que nós percebemos? É que ainda as mulheres ainda têm pouca representatividade e ainda precisa que tenha muito mais respeito à fala dessas mulheres, aos projetos dessas mulheres. Isso é algo muito importante que nós precisamos conquistar. Então, a mulher nos partidos políticos é uma luta muito grande. Primeiro, é uma luta para que ela consiga sair como representante, não é? Então, sempre os homens são os primeiros escolhidos para a representação, principalmente no Poder Executivo. Então, professora, a senhora fala sobre essa questão da violência que, infelizmente, é presente contra as mulheres de um modo geral e também na área política. E no caso da legislação, das mudanças na legislação, das novas regras criadas para estimular a participação feminina, a partir da movimentação interna nos partidos, a senhora considera que essas regras instituídas no âmbito da justiça eleitoral e partidária é um passo importante para as mulheres se sentirem estimuladas a começar a vida política dentro de um partido e depois pleitear esses cargos no poder executivo e mandatos eletivos? Eu considero muito importante que nós temos avançado. Eu acho que são avanços. O que ocorre é que, na prática,
e estímulo não acontece. Nós vimos aí em eleições passadas, por exemplo, com relação à cota, né, das mulheres nos partidos, é que algumas mulheres elas eram colocadas somente como laranja, apenas para que o partido dissesse que tinha mulheres. Então, eu acredito que essas leis elas são importantes, mas efetivamente a luta continua, porque na prática existe ainda esse preconceito muito forte. Isso a gente tem visto o tempo inteiro, o que acontece no dia a dia das mulheres que já estão efetivamente dentro dos partidos, dentro do Congresso. Então, elas têm que lutar no dia a dia por conta dessa violência que acontece. Então, a violência contra a mulher, ela ocorre em todos os espaços, inclusive no Congresso, né? As mulheres são desrespeitadas, não só interrompidas nas suas falas, mas são insultadas, né? O assédio sexual e moral é muito forte dentro desse espaço da política. Por quê? Porque, infelizmente, esse espaço, esse campo político, ele ainda é tido como espaço masculino. Então, as mulheres que conseguem romper com esse cerco e chegam lá, elas têm também, no dia a dia, de lutar contra essa violência contra os próprios colegas parlamentares. E o que é que precisa ser feito, professora, para que nós tenhamos um avanço ainda maior, mais acelerado? Porque aqui na abertura dessa reportagem nós falávamos sobre a timidez que marca ainda esse crescimento no número de mulheres presentes na vida política, partidária do país e especialmente no parlamento. O que fazer? Como ampliar esse debate com a sociedade, uma vez que nós temos hoje uma desproporcionalidade. As mulheres representam a maioria do número de eleitores e no sentido inverso, temos menos mulheres nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Em termos de Ceará, o que a gente precisa fazer para avançar, para ampliar essa presença, para as mulheres se sentirem mais estimuladas a entrar na vida política e pública do país? São diversas lutas, eu diria. A gente começa isso pela educação, né? Então, pela educação, nós temos que ter uma educação mais inclusiva com relação à questão das mulheres, né? Então, desde crianças, as meninas têm que ter uma educação equitativa de entender que todo lugar são lugares das mulheres. Então, isso começa desde a infância, né? Na escola, mas também na família, né? E também, com relação às leis, eu acho que tem que ter esse estímulo, né? Mas o que acontece é que esse estímulo ele está o tempo todo no embate de uma força que a gente tem, a luta das mulheres, né? Então, é outro ponto importante para os movimentos sociais, e principalmente dentro dos movimentos sociais, o movimento feminista, que vem lutando. A gente tem visto a expressão como as mulheres têm ido para a rua nas últimas eleições, né, para presidente, né, para governadores. A gente viu que as mulheres foram para a rua, tiveram uma expressão muito forte daquilo que elas queriam e de quem elas negavam. Então, eu acho que é todo um conjunto que tem que vir junto com leis, né, mas tem que vir desde a infância com relação à escola, à família e o campo político também. Então, não é uma ação, são ações conjuntas, né? Que isso pode estimular mais as mulheres. Então, hoje nós temos, né? Eu acho que a mídia ela tem um papel importante também, né? Porque a gente consegue debater, como esse momento que nós estamos fazendo aqui, é muito importante que a gente entenda que qual é o lugar das mulheres, é onde ela quiser. Então, a política é um espaço das mulheres, né? A educação é um espaço das mulheres. E a gente tem visto historicamente, por exemplo, a luta por educação, para que as mulheres tivessem inserida no mercado formal, porque as mulheres sempre trabalharam, mas que elas estivessem formalmente. Então, são várias ações coletivas, tanto com relação à educação, com o trabalho, para que isso tenha um reflexo na política, né? Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a professora, socióloga, doutora da Universidade Federal do Ceará, Celecina de Maria Veras.
Doutora Celestina, nós fizemos essa entrevista a partir da FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, com transmissão simultânea para outras 22 emissoras de rádio no interior do Ceará e também pelas redes sociais do Ceará Agora. Fazemos questão de abrir esse espaço para esse debate no momento em que os brasileiros, os cearenses, começam a ser mobilizados para uma nova eleição tão importante na vida de todos nós. Então, é relevante esse espaço que a gente constrói aqui para debater, para trazer essa discussão sobre a presença feminina nas eleições deste ano. E ao longo da campanha, certamente iremos convidá-la em outra oportunidade para fazer a avaliação sobre o desempenho das mulheres candidatas e especialmente lá no dia 2 de outubro, quando estivermos aqui no ar falando sobre o resultado das eleições e torcendo que a presença das mulheres na política seja ainda mais marcante, não apenas do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo e de compromisso com os interesses maiores da população. A senhora deseja um bom dia, os nossos agradecimentos e um bom trabalho. Bom dia. Obrigada.